Vamos entrar na predicação desse domingo, domingo 8 de fevereiro do ano 2025, 26. O título da predicação é uma parte do texto, do próprio texto, pero eu não podia pôr solamente pero, não? Então, se eu pus tal qual está no texto. Pero los que esperam em Jeová, E disso quero falar hoje, de esperar em Deus. É algo que nos sona meio, às vezes nos sona meio irresponsável ele esperar em Deus, porque pensamos, será que não estou fazendo nada? Não queremos fazer algo. E é verdade, esperar em Deus não quer dizer não fazer nada. Esperar em Deus quer dizer que, mientras espero nele, eu vou seguir minha vida, vou empreender, vou comercializar, vou estudar, vou orar, não? Vou comer, beber, dormir, todo, mientras espero no Senhor. Pero, às vezes, parece que nós outros não hacemos nada e quedamos tão aflitos, tão ansiosos, porque essa espera em Deus parece realmente que Deus não nos hoje, que nunca vai venir, que essa espera nele é algo muito doloroso, frustrante, e a situação que estamos passando nos sobrepassa de nós outros, nos ahoga, nos derrama. Essa palavra, os irmãos já sabem onde estão, não? Seguramente a Bíblia já está aberta, glória a Deus. Isaías 40, o tão famoso texto, Isaías 40. E se nós outros pensáramos em contexto, que eu não posso predicar sem deixar de falar de contexto, nunca louarei, porque é errado, não? Tenho que predicar falando dele contexto, ponendo um entendimento, a não ser que a predicação seja muito temática. Pero aún assim, quando é temática, às vezes é um erro, até um homilético del predicador, não? Agarrar versículos aleatórios que o versículo está falando, o que vós está falando, o que vós dizer, pero o versículo não está dizendo as mesmas palavras que vós dizem. Que isso, pastor? Hablar pelo mesmo, não? O contexto do versículo está falando outra coisa. Pero vós elegiste porque estava escrito amor. Vou dar um exemplo muito ridículo, não? Pero muito clássico. Amor. Eu quero falar de amor e digo Deus amou o mundo. Pero também aí leio o versículo não ameis o mundo. Ou seja, não tem nada que ver, não? O amor está aí nos dois versículos, pero está falando coisas completamente diferentes, não? E não é que não podemos amar ao mundo porque Deus amou o mundo. Então, se ele amou, nós outros temos que amar também o mundo. Pero quando ele diz não ameis o mundo, ele está se referindo do sistema perverso e pecaminoso do mundo. Ele não está se referindo às pessoas delas quais ele mandou amar, não? Inclusive, ele pôs como uma condição sine qua non: se eu não amo, eu não vou ao céu, não? Se eu não perdono, não serei perdonado. Logo, se não amo, não vou ao céu. Então, se ele pôs como condição o próprio Deus, não? Então, se temos que amar as pessoas e amar a natureza, porque é obra de sua criação, somos responsáveis por ela, de cuidar de ela, não? Eu até estava falando aí nos passeios que eu dou matinal, creio que foi a mesmo, sábado, que estava caminhando e isso em vivo, não? Foi já, me parece. E isso em vivo falando, ou seja, nele em vivo falei desse tema muito rápido, não? Porque como mostrou aí a natureza, enquanto estou caminhando, então aproveitei para falar desse tema. Pero, o que nós outros vamos a tratar cá é realmente de entender esse contexto de Isaías. Isaías vem falando de catástrofes, de profecias duras, não? E de repente o capítulo 40, Deus habla um pouco de consolação, não? Isaías vem
vem hablando se ustedes veem las visiones que ele tuvo antes, e depois ele hablando de rei, capítulos antes. E chega o capítulo 40, parece que cambia uma página, dá volta na página, não? Em la hoja de profecia, literalmente, e Jesus vai hablando por meio de Isaías. Jesus, bara Deus, que é o mesmo, não? Uma palavra de consolo, de esperança. E a palavra de esperança, Deus ele sempre é muito recorrente em sua interpretação, em sua dicção, poderia dizer. Deus habla como nós outros podemos entender, habla de uma maneira muito simples, como nós outros podemos entender, e ele se prende aos detalhes e explica muito. Vou ver que Deus explica muito. No capítulo 40, o profeta tem que quedar charlando, é como o pastor quando vai predicar, ou o predicador, qualquer predicador, que queda se centra no texto e queda explicando o texto, não? Ele simplesmente faz uma síntese. Nós outros vamos nos basear na nossa predicação, se bem que vamos nos basear no versículo 30 e 31, vamos a ler logo e depois eu sigo falando, que diz, los muchachos se fatigam. Eu já he predicado várias vezes acerca disso, pero uma vez mais, los muchachos se fatigam e se cansam, los jóvenes flaqueam e caem, pero los que esperam em Jeová tendrão novas forças, levantarão alas como as águilas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele faz essa afirmação no final, pero não está tratando acá solamente da oração anterior, sino de todo o tenor expressado nessa carta amorosa, hermosa de Isaías 40, como um salmo que ele empieza a filosofar, não? Quem mediu as águas? Quem, não? Acá versículo 12, versículo 13, quem ensinou ao Espírito do Senhor, não? Pero ele antes empieza falando de uma consolação e do pecado do povo, do que o povo espero que Deus iba a trazer uma consolação, pero que o povo tinha que se volver a Deus. No outro dia eu prediquei sobre não consuelo, sobre a consolação de Deus, o consolo de Deus. Pero é bem certo que nós outros devemos tomar uma decisão. Eu sempre vou predicar. Na verdade, estou predicando hoje do mesmo de sempre, porque não posso predicar outra coisa diferente. Não? Deus nos ensina a que tenhamos consolação de parte dele, pero nos ensina também que nós outros temos uma responsabilidade de sua parte de pôr as pilas, por assim dizer. Não? Nós outros acá dizemos pôr as pilas. Essa necessidade que temos de adorar, de glorificar seu nome, de dar graças ao Senhor, não, de ler a Bíblia, de compartilhar, de congregar, de compartilhar a Santa Cena, no que vamos a ser hoje, de também ofrendar, dizimar, para que o nosso coração, não porque haja necessidade em si, a um também porque há necessidade, a um porque há, pero a um que não viera, eu já he explicado isso várias vezes, a um que não viera, para que meu mesmo coração não se torne avaro, eu tenho que aprender a ser dadivoso, não? Então, se mais já que temos que orar, ajunar, não? Ajunar quando ajuneis não diga nada, não? Ajunar, ler a Bíblia, congregar, já disse orar, mano, tudo isso, aunque temos que ser tudo isso, temos que buscar viver uma vida em acorde ao Evangelho, em acorde ao que hemos recebido de Deus, escutado e interiorizado, não? O que ponemos dentro de nós outros, começamos a entender, interiorizar e assumir essa posição em Deus. Então, Isaías, Deus inspirando Isaías, nos habla que os muchachos se fatigam. Eu pus aí uma foto aí na foto aí no grupo igreja, não? Pus uma foto aí de um muchacho cayendo. E o que significa isso? Significa que quando somos muchachos, não? Eu caminho todos os dias
E eu me acordo que eu corria bastante, eu não corria 2 quadras, 3 quadras como hoje, não? Quando eu estava sendo a prova já para as Forças Armadas já em Brasília, eu estava preparado, estava estudando e corria um montão, porque a prova pedia, creio que era 5 quilômetros em tanto tempo, então eu estava aí com preparo físico bom, barra, não, hacía flexione, todo como correspondia, como dizia que já tem um edital, não, que diz tantas coisas que vai ter que fazer, e preparava o físico e preparava também intelectualmente para aprovar, não? E hoje eu não posso. Ou seja, se eu começar a treinar bastante, por aí vou poder, não? Tenho que renovar minhas forças, não posso dizer não posso. Pelo que eu quero dizer, se quando somos muchachos, aí entre 15 a 20 anos, ou até 20, 25, 30, por nele, não? Estamos no auge de nossa força. E acá está dizendo que os muchachos aún no auge de sua força, com todo o seu poder físico, não? Eles flaqueiam e caem. E a nós outros, os viejos, que nos sobra a nós outros, então, senão? Então, se a nós outros nos sobra uma desesperança, um desamor, um descontento, não. Não é nada disso, por suposto, não é isso que está falando o texto. Não é que não vamos a ter, pero é a realidade. Se quando somos jovens, temos mais força, e quando somos grandes, não temos tanta força como teníamos quando éramos jovens, não? Isso suele passar, pero há uma esperança, há um pero. E por isso está escrito aqui, pero los que esperam. Então, é sobre esperar que quero falar. E o salmista, cá eu digo salmista porque parece um salmo, não? E começa falando da fragilidade humana. Somos frágeis, todos nós outros acá temos nossa fragilidade. A eu dizia a alguém, falando aí da autoanálise a pessoa, não? E dizia a pessoa, instruindo a pessoa no caminho que deve andar, não? Eu como pastor, eu digo, e o que eu estou falando para vós, me toca a mim, porque senão seria uma hipocrisia, não? De minha parte. Todos devemos fazer essa autoanálise e devemos fazer essa autoanálise todos os dias. Como estou tratando a gente? Como estou sendo tratado? Por que estou sendo tratado assim por a gente? Será que é porque a gente é uma basura imunda, é mala, são todos malos que me tratam mal? Ou será que a basura imunda sou eu e eu que estou vendo tudo mal a meu redor? Será que o mundo está feio, tão feio a meu redor? Ou será que sou eu que não estou vendo a bendição de Deus e o amor de Deus atuando em minha vida? O que será que está passando? Não? Então, se a fragilidade humana se pinta em todas as formas, eu não estou falando acá única e exclusivamente de uma vigoridade masculina ou mesmo feminina, digo masculina pela testosterona, de força, de poder correr tantos quilômetros porque medindo força é o homem tem mais que a mulher é sim ou sim. Não há mais testes que assim no mundo, não? Me hace reír que há vários testes que se estão fazendo a hora que totalmente bizarro, não? Agarraram um grupo de mulheres média feminazes fortíssima que levanta peso e puseram um par de enano para competir com elas. E os enanos ganharam de 1000-0 praticamente em todos os requisitos. Só num requisito que eu dou mais ou menos aí parecido. Pero levantando peso, o enano levantou 200 e não sei quantos quilos, quase 300. E lá a mulher mais forte não pôde levantar. Não? E não é como... Então, se não estou falando de virilidade, não estou falando... O texto dá esse entender, pinta isso, porque era a maneira mais bruta de nós outros entendermos. Pela fragilidade humana se dá dentro de mim, dentro de vós, em todo momento, quando não podemos suportar a estupidez humana. Isso me toca a mim, não? Eu, às vezes, não posso suportar a estupidez humana. E sabe o que passa? Eu me torno uno com a estupidez. Eu me torno estúpido também. Então, se isso é uma ignorância, é burrice, brutalidade,
quando não podemos suportar a estupidez humana e nos tornamos estúpidos também. Isso é horrível, é feio. Isso é fragilidade humana, expressada em no mais puro dia a dia, em la mais pura caminhada da vida. Se expressa dessa maneira. Não estou falando de poder bélico, de força, sino de poder interno também. Mas já, se todos nós outros acá começamos a treinar, há muitos já em Brasil, exemplos de viejos que estavam com mais de 60 anos e começaram a treinar e agora estão mais fortes do que quando eram jovens, não? Estão levantando um montão de peso. Isso é solamente uma boa alimentação e força de vontade? O corpo vai logo melhorar. Isso já está mais que cientificamente comprovado. Não estou falando de corpo, eu estou falando de vida. Está bem, por uma parte também está bem cuidar do corpo para que a enfermidade não nos agarre. Pero eu estou falando dessa debilidade humana, essa fragilidade que em la juventude, expressada cá por meio da vitalidade, da força. Por um lado é forte o jovem, pero por outro lado os jovens não pensam tão bem quanto pensam a gente mais grande. Não sempre é exemplo isso, tá bem? A gente é grande que não pensa todavia. Que não pensa, nunca pensou e todavia não pensa. E é terrível. É muito jovem que estão desenvolvendo uma inteligência emocional, uma inteligência intelectual mais grande que pessoas grandes. La verdade não quer dizer que você será inteligente, pero se supõe que, não? Se supõe que sempre estuvo isso posto em la ideia coletiva, ser humana, que as pessoas mais grandes, ao menos, hermanos, por experiência, ao menos por experiência, todos os hermanos acá mais grandes têm entendimento da vida, não? Todos acá sabem que o fogo queima, não? E que a água morra, não? Nadie vai poner fogo em seu próprio peito, não? Alguém acá vai poner fogo em seu próprio peito? Eu sim. Já em Brasil temos um dito. Não se pode... como é que é quando vai agarrar lavar e queda assim, acendo assim em algum animal? Cutucar, pinchar? Não, não molestar assim. Bueno, já em Brasil temos um dito, não se pode molestar o diabo com vara curta. Vamos dizer, estou traduzindo acá, não? Isso é como o provérbio que diz, exponer fogo no seu próprio peito. E eu disse que eu água. Por quê? Porque quando vós hincha tu morrer, não? Aí é como echar fogo em seu próprio peito, diz a palavra de Deus. E nadie quer isso, porque sabemos que o fogo queima. Já estamos muito grandes para saber. Pero essa fragilidade humana nos acerca, todavia, nos acarrea e nos leva esse peso de pecado, esse peso de enojo, esse peso de frustração. Todavia nos agarra essa coisa de não nos darmos contas e a ser coisas tão pabas, porque eu não quero mais usar palavras feias, que a minha mulher não lhe gusta. Pero hacemos coisas, tomamos decisões tão malas, decisões estas que nos vai a levar a entrar numa fragilidade. Pero glória a Deus que que vós esteja nessa posição, que na verdade está, tu e eu estamos na posição de fragilidade, quase sempre. Pero a predicação é uma invitação para que saigamos dessa posição e que descansemos em Deus, que se nos hace difícil. Porque eu disse no começo, o leite de descansar em Deus parece algo irresponsável, porque, na verdade, não é não hacer nada, pero parece que é não hacer nada. Na verdade, que não tenho que hacer nada do que Deus hace, tenho que hacer. Eu tenho que hacer o que Deus me ensinou a ser, amar, perdonar, respeitar, trabalhar. Não, Pablo dijo que não trabalha, que não coma, empreender, vender, comprar, comercializar, não, viver. Isso eu tenho que fazer, arreglar o que se rompeu, se não tiver arreglo, tirar na basura, ou se pode vender para reposto, assim algum negócio, de los males buscar lo menos pior, não? De la coisa, pero
o que temos que fazer é esperar em Deus. E essa esperança que nos planteia o versículo 31, pero los que esperam em Jeová, ele diz o que vai passar com eles. É resultado del qual obtendrá aquele que espera em Jeová. E qual é o resultado? Está expressado bem no texto. Tendrá novas forças. Ou seja, aquela força que teníamos, que já quedou vieja, que já quedou oxidada, porque necessitamos dos antioxidantes, não? Estamos todos oxidados, estamos todos arrebentados por la mala alimentação, por la mesma vida, por el estresse, por todo o de mal que nos passou um tractor arriba, um tanque de guerra. Viste? Os tanques de guerra quando passam, não? São veículos de 50 toneladas, às vezes, quando passa um coche se torna um papel quase, não? Aplasta todo, se vai passando, não? É incrível, não? Eu vi os vídeos assim desses tanques passando, aplastando todo. E às vezes na vida nos arrebentou. Pelos que esperam no Senhor. Então, se a predicação de hoje é o que? É algo muito esperançoso. É algo que tem de produzir muita fé. Os que esperam no Senhor, do que vai passar? Vai renovar a força. Porque Ele renova a força de cansado. E é gracioso que toda a explicação anterior do capítulo 40, não? Ele vai dizendo, é simplesmente Deus nos hablando. Nós outros não podemos fazer nada. Porque, melhor que pergunta irônica, não? Irônica barra retórica, porque sabemos a resposta. Quem mediu as águas com o lucro de suas manos? Isso está demonstrando o quê? Muita grandeza, não? Muita... As águas, imagina, não? 70% da superfície do planeta é água, não 70% do planeta. Por isso que o planeta se chama planeta Terra, não se chama planeta Água, porque ele não, a maior quantidade de elemento que tem no planeta é terra e não água, não? Pero a maior superfície, na parte de superfície, porque a terra está barro, não? Pero a maior parte superficial é água. E Deus põe todo em sumano. Por suposto que Deus criou todo, não? Ele pode pôr simplesmente o universo em sumano, não somente a água, o universo que é da Chiquitito, com bilhões e milhões de quilômetros, que é infinito, praticamente, que não podemos tanto calcular, podemos observar com toda a tecnologia de hoje, porque já algo mais que não podíamos observar, todavia, não? Pero o que está sendo acá, o salmista, vou dizer salmista porque é como um salmo, está falando que há problemas para nós outros, que é algo tão incrivelmente grande e agobiador que não podemos resolver, pero que para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Para Deus só temos que descansar, porque quando descansamos, vai passar algo que nos vai renovar a força. Nos vai renovar a força. Tendrão novas forças, porque aquelas forças já estavam viejas, porque houve o tempo que tu e eu oramos, e a coisa ocorreu muito rápido, houve um tempo que choramos, e fomos consolados muito rapidamente, e sentimos um fogo, Pela hora parece que estamos frios, por quê? Porque a culpa é dele pastor, é da igreja, é da sija vazia, a congregação da sija vazia, não, que eu dizia, não? É por causa de o problema é do outro. Não, o problema é meu, que não estou confiando, que não estou esperando em Jeová, em Deus, para Jesus, para que me salve, porque ele diz que aquele que espera nele vai a obter. Esse é o resultado da equação. É igual a ter novas forças, ter uma força nova, não uma força vieja, não aquela que vós já tu viste, as experiências, não podemos viver das experiências do passado, nós outros só podemos viver, e tampouco esperar experiências no futuro, teremos que viver de nossas experiências de hoje, porque hoje é o dia de viver.
Eu estou sempre falando disso nas predicações e centrando-nos neloi, porque amanhã a Deus pertence e ele passado já passou. Como diria já o filósofo, já o poeta em Brasil, se chorei ou se sorri, o importante é que as emoções eu vivi. Já viviste as emoções do passado, ou chorando, ou reindo-se, ou vivendo, ou amando, ou odiando. Não podemos arreglar. Como diz Eclesiastes, o que foi, já se foi. E o que vendrá, vendrá novamente. Então, temos que viver o hoje, com fé, com esperança em amor. Sendo metas e objetivos muito cortitas, inclusive na neurociência. Se você agora qualquer livro desses de autoajuda neurocientífico que há, você vai dizer para focar um pouquinho nela hoje. Porque em metas e objetivos curtas, porque nós outros queremos construir um castelo em Hollywood, não sei, e quando não conseguimos chegar a Lanús com um boleto, não? Nos hace difícil chegar em Lanús, aonde podemos ir caminhando, não? Pero em capital já nos complica ir caminhando, são 18 quilômetros até o obelisco, 18 a 20 algo, não? De 18 a 20 algo, depende por onde você vai. Então, é o que temos que ter esperança para obter novas forças. E ele termina dizendo, levantarão alas, siga ilustrando, que para nós outros, o águila é um animal que não temos acá, não? Mas temos outros animais que são parecidos com o águila acá, outras aves de rapina, e ele condor, já viu o condor? O condor, ele nem move, já viu, nunca viram um condor lá? Incrível o vídeo da condor, não? Ele é desse tamanho cá, ele chega até 1,60 m, algum, não? Parado. Que animal grande, não? E ele não necessita fazer esforço nenhum para voar. Ele não quer descer esforço na vida, ele é um animal tão tranquilo. Eu penso num condor, eu penso em tranquilidade. Ele abre suas alas, que são mais de 3 metros de envergadura, não? De suas alas. Imagina, se eu abrir no braço assim, é 1,85 m. Então, é mais 50 para já e mais 50 para já, o condor. É um animal muito grande, não? Ele abre suas alas não mais e voa com o vento, e deixa que o vento haga seu trabalho. E que ilustração tão hermosa que Deus me deu a hora, na verdade eu não preparei, não tá escrito aqui nessa horrita. Pero o vento, quem é o vento? Na Bíblia. A palavra, inclusive, que está escrito em grego, airon. Justamente. É o Espírito Santo, é o vento, não? Nós outros temos que ser como um condor, porque não vamos ser águila, porque a águila deixa já para os Xian, que estão fazendo muita coisa aí no mundo, não sendo águila, deixá-lo já sendo águila. Pero acá em argentinês, não? Em tingolês, que é melhor, o tingolês é mais bonito, não? É léxico, tem um léxico mais depurado. Então se levantarão alas como el aguilúcio, viu o aguilúcio acá, como está volando acá fora da igreja, ele? E toda hora o piquito dele tem um pajaritozinho, um bitito, ele está se alimentando. E Jesus nos habla, não, de Salomão, que habla, mira as aves do céu. Nem Salomão se vestiu melhor que essas plantas, e mira as aves do céu que não trabalham, não fiam, não plantam nada, não cosecham nada, pero o vosso Padre Celestial dá o quê? O mantenimento para eles viverem, e vemos o aguilúcio jando de um lado ao outro, toda hora com o seu biquito aí. E ele também não faz tanto esforço para voar, porque tem essa peculiaridade, não, né? Você vê que as aves que voam alto e aves de rapina têm alas mais grandes e mais força, não? E simplesmente está aí volando. O condor abre as suas alas e o vento passa. Que o Espírito Santo nos guie. Não estou falando de viver uma vida irresponsável, não, seguir trabalhando, estudando, empreendendo. Pelo que dá tranquilo, que dá confiado. Nada melhor que um dia após do outro. Inclusive é um dito assim em Brasil, não? Um dia depois do outro. O tempo não cura tudo, isso é uma mentira. Não? Temos que nos sanar em Cristo, porque, na verdade, o psicólogo te ajuda e tudo, pero tampouco te sana o psicólogo, te queda
templando no mais. Não, queda templadito, não te sana. Não te sana, essa é a verdade, não te sana. Te dá as ferramentas, quando é muito bom no psicólogo, te dá ferramentas e boas ferramentas. Depois, quando não é tão bom, só te escuta. Muito pouco te intervene e não habla nada. E ganha tu plata no mais, não? Ele pastor, não te cobra nada e te dá a palavra de Deus, não? Então, pero igual seguir gendo ao psicólogo. Se vós considerar que está muito bueno, e se está muito mal, seguir gendo também. Não, pero vaja também ao Senhor. Ao Senhor. Porque Deus cambia. Levantarão alas como águila. E todavia Ele dá mais exemplos. Correrão e não se cansarão. Se eu me canso em uma quadra, 2 quadras que eu corro, 3, eu já estou... se corro com velocidade, tchau, já está, não? Aí tem que correr menos, uma quadra, 2 no máximo. Agora, está dizendo que se vai correr e não se vai cansar, se vai caminhar e não se vai fadigar. É isso que o Senhor quer para nossas vidas hoje. Agora, isso inclui o quê? Confiar. O esforço de nossa parte é qual? É confiar. Não confiar primeiro em nossa própria força e depois confiar na força que o Senhor nos vai dar. O Senhor está nos renovando no dia de hoje. Se nós outros creemos, Ele está renovando e está cambiando a nossa vida, mas devemos crer para poder pôr prática essa crença. Eu quero, nada mais, a modo de conclusão, algumas frases aqui que eu preparei. Uma de Calvino, acerca desse texto, ele diz que Deus señala que a força natural é um dom de Deus, pero insuficiente sem sua graça. Ou seja, Deus nos dá força natural, que é quando somos jovens, ou não, habla de jovem porque generalmente jovem tem mais força, pero sem a graça de Deus, hermanos, se nós outros não nos submergimos no rio dessa graça, não podemos viver, não? Comentário bíblico contemporâneo diz: esse passagem destaca essa invitação de reconhecer a limitação humana e descansar em la fidelidade divina, que é basicamente tudo o que eu falei, a modo de conclusão, não? A exegese moderna também enfatiza que aquele texto consola a um povo exilado, recordando-lhes que a restauração não depende de seu próprio vigor, sino do poder eterno de Deus. Que essa é a realidade. Há coisas em nossa vida que não vamos a cambiar. Não vamos a cambiar, irmãos. Não podemos cambiar. Nós outros não podemos cambiar nem nós outros mesmos. Vê quanto esforço às vezes hacemos e sempre somos recorrentes em os mesmos defeitos, os mesmos erros. É difícil. Então, se temos que nos submeter à graça e ao amor de Deus, à sua justiça, à sua sangue derramada naquela cruz, para nos redimir de todos os nossos pecados. Vamos orar, vamos dar graça a Deus. Graças, Senhor, porque hemos entendido que a força humana, a um sumerrou momento, que a sua juventude é limitada e passageira, e que nós outros devemos recorrer sempre em refugiar-nos em Ti, esperarmos em Ti, em poner nossa confiança em Ti, Padre de las luzes, que não há variação nem sombra de dúvida, o Deus que não cambia, aquele que era, és e sempre lo será, pelo ciclo de los ciclos, digno de todo honor, toda a glória e toda adoração. Te damos graças, Senhor. Todo honor seja dado a Ti por essa palavra ministrada em nossos corações, porque Tu traz consolação para nossas almas. Tu eres nosso Consolador, nosso Redentor, o que nos sustém em meio de tormentas e no meio de problemas, dificuldades da vida. Te damos glória e graça em nome de Jesus.